Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Parabéns pela sua busca por desenvolvimento, pela sua busca por evolução. É uma honra muito grande te ter aqui. Gratidão. Então, assim, indo direto ao assunto, tá? Hoje vai ser passado para você um material riquíssimo, um material profundo, uma aula, tá? Vou chamar isso aqui de aula, tá? O que vai ser passado aqui para você, tá? Uma aula chamada Níveis Evolutivos, tá? Para quem é essa aula? Para quem está buscando desenvolvimento, para quem está buscando autoconhecimento, para quem está às vezes se sentindo meio perdido e não sabe em qual etapa está no seu processo de evolução e despertar da consciência. Então assim, para quem é essa aula? Para quem está buscando evolução, para quem está buscando clareza, entendimento de muitos processos, tá? E tá nesse caminho de evolução ou tá começando a trilhar esse caminho. Talvez você tenha chegado aqui, caído aqui até de paraquedas, tá? Então essa aula é para te ajudar a trazer clareza e entendimento no seu processo de despertar da consciência e de evolução. Tranquilo? Então se você está buscando isso, tá? Se você está buscando desenvolvimento e evolução, fica aí, pega um caderno para anotar, pega um copão d'água, tá? E se prepara então, porque o que vai ser passado aqui é um material riquíssimo, profundo mesmo, de entendimento, de clareza. Sou capaz de arriscar que dificilmente você vai encontrar nesse momento, pelo menos pelo meu entendimento, na internet, um material que fale esse assunto aqui e principalmente da maneira que eu vou falar. Por que da maneira que eu vou falar? Porque eu vou falar de uma maneira bem simples, que qualquer pessoa possa entender. Desde aquela pessoa que é recém está começando no seu caminho de evolução, despertar, desde aquela que já está há muito tempo trilhando esse caminho e com certeza vai contribuir tanto para quem está nesse e para quem está nesse, tá? Porque vai trazer clareza, entendimento ou uma percepção diferente de algo que já tem entendimento e já tem clareza, tá? E talvez alguma coisa que eu fale aqui nesse momento não faça sentido para você, tá? Porque para mim também muitas coisas que eu escutei lá 3, 4, 5 anos atrás, naquele momento não fizeram sentido para mim, tá? E hoje já começou a fazer sentido, já começou a clarear mais. Então você não precisa também acreditar e tomar como verdade tudo que eu estou falando aqui, tá? Isso aqui é a minha observação, é o meu estudo, é o entendimento e é a verdade que eu montei pelas lentes que eu observo o mundo, tá? Então essa é o que faz sentido para mim, espero sim que a contribui para você, e o que não fazer sentido para você, você bota de ladinho, pelo menos pelo momento, ou considera como sendo uma possibilidade. Tranquilo? Então o que vai ser passado aqui para você hoje, tá? Vai ser passado aqui uma aula, tá? Que se chama Níveis Evolutivos, ou níveis neurológicos. Na verdade assim, isso aqui é para ser uma pirâmide, tá? Porque assim, isso aqui é um estudo muito profundo que começou através assim, primeiro a abrir essa caixinha, digamos, é a pirâmide de Maslow, tá? Que falava lá dos níveis de evolução, de percepção e de necessidade de qualquer ser humano, tá? Depois a programação neurolinguística, tá? Trouxe algo chamado níveis neurológicos ou níveis lógicos, tá? Trouxe isso aqui. E os níveis evolutivos já é uma evolução dos níveis neurológicos, uma percepção diferente, porque o conhecimento começa a ser divulgado, propagado e a tendência é sempre evoluir, tá? Então isso aqui é um processo de 7 níveis para você se perceber no seu caminho de evolução. Por quê? Para te trazer clareza, para te trazer entendimento e muitas vezes, muitas pessoas, tá, por não ter o entendimento disso, se sentem perdidas no seu caminho de evolução, no seu processo e muitas até desistem do processo porque tem momentos que às vezes fica muito sofrido, podemos dizer assim, e a pessoa não sente o que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, e quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então aqui vai te dar um norte. Então eu estou no meu caminho de evolução, de desenvolvimento, e eu estou indo daqui para cá. Agora eu entendi, agora eu percebi como funciona, tá? Apesar de lá dentro de nós, lá na nossa essência, a gente já sabe, tá? No nosso íntimo, no nosso ser, quando a gente pegou esse despertar para a evolução, a gente já sabe que a gente está indo daqui para cá. O caminho de volta para casa, digamos assim, tá? Mas enfim, vamos entender isso aqui numa estrutura
Então, colocando numa estrutura fica mais claro, pelo menos para o meu entendimento. Tá? Então, assim, ó, vamos aqui ao primeiro nível da pirâmide, tá? Podemos dizer aqui, ó, que aqui é o nível de ambiente. Esse é o primeiro nível de ambiente. Ah, Fabiano, o que é o nível de ambiente? O nível de ambiente é assim, ó, onde estão as pessoas, lugares, oportunidade, coisas, material, tá tudo em nível de ambiente. E você vai perceber que na sua vida também você convive em vários ambientes, tá? Profissional, familiar, de relacionamento, social e com várias pessoas em determinados ambientes, tá? Então o primeiro nível assim, ó, e a maioria das pessoas está nesse nível de ambiente. A maioria das pessoas está aqui nesse nível, vivendo só nesse nível. E muitas pessoas nem estão vivendo, estão sobrevivendo, tá? Às vezes se contentando com algo muito medíocre, vamos dizer assim, ou aquém do que ela poderia estar vivendo e realizando, está sobrevivendo, digamos assim. A maioria das pessoas está aqui, tá? Nesse nível aqui também está muitas necessidades suas, como ter uma casa, ter um agasalho, ter uma roupa, ter uma alimentação, tá? Então aqui assim, ó, tá muito focado, eu gosto de usar uma palavra que o Hélio Couto usa, que eu estudo muito o Dr. Hélio Couto, que é assim, ó, casa, carro, apartamento. A maioria das pessoas está buscando casa, carro, apartamento. Ter. Aqui é o nível do ter, tá? Vamos deixar assim, ó. Seria o nível mais denso, digamos assim, o nível mais baixo da pirâmide, tá? Ah, Fabiano, então você está falando que é errado ter casa, carro, apartamento? Não, não estou falando que é errado ter casa, carro, apartamento. Quem não gostaria de ter uma ótima casa, um ótimo apartamento, um ótimo carro, talvez jantar nos melhores restaurantes, viajar para os melhores lugares, entendeu? Podemos dar uma boa qualidade de vida para a família, para as pessoas que amam. Não é isso que eu estou falando, é ótimo, é maravilhoso ter dinheiro. Eu até aconselho, se você não tem dinheiro hoje na sua vida, você tem que fazer as pazes com dinheiro, tá? Dinheiro é só um instrumento, tá? É só uma energia que pode ser usada de várias maneiras, tá? E você só consegue ajudar muitas pessoas, tá? É você primeiro se ajudando, tendo conhecimento, tendo autoconhecimento, e também o dinheiro é um instrumento que ajuda você a ajudar outras pessoas. Então eu não estou falando nada do dinheiro, tá? É ótimo ter dinheiro, é maravilhoso ter dinheiro. Eu, Fabiano, gosto de ter dinheiro, tá? Então assim, ó. Então esse é o primeiro é o ter. E a maioria das pessoas está focadas aqui no ter, a maioria. Desde aquela pessoa que ela está buscando um prato de comida. Então no final do dia, ela tendo um prato de comida, ela tendo feito uma refeição por dia, ou ela ter tido acesso a uma refeição, ou puder levar comida, alimento para as pessoas que ela ama, que ela gosta, até aquela pessoa que está, eu quero mais um carro, eu quero mais um apartamento, eu quero uma casa, quero viajar para os melhores lugares, está focada só nisso. Essa é a maior busca dela, a vida dela gira em torno disso, tá? Enfim, todo o foco dela é nisso, tá? Então é isso que eu tô falando, desde a pessoa que, e a maioria das pessoas, imagina assim, a pessoa que passa fome, ela não consegue pensar em outra coisa a não ser buscar um prato de comida, buscar uma refeição, ou as pessoas que ela ama não têm um agasalho, não tem uma casa boa para morar, não tem um teto para morar, ela tá nessa busca, tá? E tá tudo certo. E pessoas que já têm e estão cada vez querendo buscar mais e mais e mais, também estão aqui no nível, tá? E tá tudo certo, cada um no seu processo, tá? Depois o segundo nível, tá? Nível de comportamentos, tá? É como você age, ou é como você reage também, principalmente em várias situações, tá? O nível de comportamento aqui está muito associado à ação, ao fazer, ao realizar, a tomar decisões, a tomar escolhas, a fazer escolhas, tá? E todos nós também temos aqueles comportamentos que nos ajudam a alcançar os objetivos, tá? E aqueles que muitas vezes também nos atrapalham de alcançar os objetivos, e muitas vezes é como um freio de mão puxado, nos impedindo, tá, de realizar muitas coisas, tá bom? Todos nós temos aqueles comportamentos que ajudam e não ajudam, tá? Então a maioria das pessoas estão aqui desse nível para baixo, tá? Agindo, reagindo, gostos, desejos, tá? Tudo aqui é nível de comportamentos, tá?
E agora, ó, o mais importante que eu vou te falar aqui, ó. A maioria dos nossos comportamentos são a níveis inconscientes e não se damos conta que estamos agindo de uma determinada maneira, e esse comportamento que a gente está agindo, muitas vezes de maneira automática, ou de maneira condicionada, ou de maneira programada, não está nos trazendo resultados satisfatórios, e a gente está indo da casa para o trabalho, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, ou muitas vezes até como se estivesse hipnotizado e não se dá conta, tá? E muitas vezes copiando padrões de comportamentos que já vêm sendo copiados de gerações, tá? A nível inconsciente, que a gente escutou do nosso pai, enfim, que escutou do vô e vem trazendo, e também a nível de DNA, epigenética já explica isso, tá? Então, às vezes, temos padrões de comportamentos que estão a nível inconsciente, enraizado numa determinada maneira que nem se damos conta, tá? E aí trazemos sofrimento, angústia, tristeza, muitas coisas, às vezes sofrimento, dor, que está ali enraizado a nível de comportamento, porque todo comportamento está lastreado por uma emoção, pelo sentimento e pelo pensamento, tá? Então, comportamentos que não nos ajudam e não nos levam a lugar nenhum, tá? E quando se fala de necessidade básica, fazendo uma comparação lá à pirâmide de Maslow, tá? Aqui, comportamentos está assim, ó, associado a sexo também. Sexo aqui. Sexo é o nível de comportamento. E a maioria das pessoas, sem ter consciência, está vivendo só baseado pelo instinto do sexo. Está sendo dominado pelo instinto do sexo, tá? Não é que está fazendo sexo toda hora. Exemplo assim, ó. Hoje o Brasil é um país que mais consome e vende, tá, produtos de beleza. Então o consumismo é explorado muito ao nível de sexo sem a pessoa perceber. Entendeu? É condicionado, é programado ali para ser explorado, não só do sexo em cima, muitas coisas. Muitas vezes a pessoa vendendo roupa, comprando coisas para atender uma necessidade, para atender um vazio, porque muitas vezes é reprimido de um lado, estimulado do outro, e as pessoas estão agindo, tendo vários comportamentos baseado no instinto do sexo, sim, sem se dar conta, tá bom? E aqui é escolhas, é decisões, entendeu? O que faz a pessoa às vezes decidir, um exemplo, estar num barzinho do que estar em casa com a família, entendeu? Por que faz a pessoa tomar essa escolha? Mesmo sabendo que talvez uma escolha seja melhor que outra. Ah, Fabiano, então você está falando que não é bom estar num barzinho. Não, é metaforicamente falando, o barzinho pode ser qualquer outra coisa para você, tá? Mas estar, exemplo assim, ó, imagina a pessoa que só vive no barzinho, e isso vai trazer um desequilíbrio em outras áreas da vida. Qualquer coisa que você focar só no futebol, vai trazer um desequilíbrio em outra área da vida. Só na novela, só no Big Brother, enfim, vai trazer um desequilíbrio. Então, muitas vezes é comportamentos que nem se damos conta que estão agindo naquilo ali. O seu barzinho pode estar só no celular. O seu barzinho pode ser um celular, que você está 24 horas no celular ali, não se dando conta e não está dando atenção para sua família, para as pessoas que você ama, e as crianças ali implorando atenção, ou a sua esposa, ou a sua mãe, enfim. E é um comportamento enraizado que às vezes a pessoa não se dá conta que isso está acontecendo. Então, barzinho, metaforicamente falando, pode ser qualquer outra coisa para você, tá? Então, comportamentos muitas vezes condicionados que não estão nos trazendo resultados, e a gente insiste em continuar agindo dessa maneira, tranquilo? Então, quando você começa o seu caminho de despertar, e aqui eu já vou falando, ó, esse é o primeiro processo. Você percebe que alguns ambientes já não fazem mais sentido para você. Alguns ambientes que eu ia antes, isso já não faz mais sentido comigo, não está alinhado mais, não me sinto mais à vontade em um grupo de pessoas que antes eu me sentia à vontade. Faz parte. E muitas pessoas, às vezes, interrompem, param um processo de evolução porque querem continuar pertencendo ao mesmo grupo que pertenciam antes, ou ter os mesmos comportamentos que tinham antes, tá? Então, automaticamente, você, que nem a semana passada, eu falei com uma pessoa, com uma menina, tá? E ela falou assim pra mim: Fabiano, eu peguei um copo de cerveja na mão e fui tomar e não consegui tomar. Não fez mais sentido pra mim tomar cerveja. Não fez. E ela parou de tomar cerveja. Ah, Fabiano, você está falando para parar de tomar cerveja? Não, eu estou dando um exemplo aqui que pode acontecer no seu processo de evolução, tá? Eu, Fabiano, não bebo particularmente, nunca bebi. Então não tenho outra comparação
nunca experimentei a outra posição para fazer uma comparação. Mas estou dizendo que pode acontecer de pessoas, ambientes não fazer mais sentido para você, e muitas pessoas interrompem, param o processo de evolução porque apego àquelas pessoas, apego àquele comportamento, apego àquele determinado grupo de pessoas, e muitas vezes você tem que deixar um determinado grupo de pessoas, um determinado ambiente, e se você está buscando evolução, se você está buscando desenvolvimento, e quando você chegar aqui, provavelmente as pessoas que você convive hoje não serão as mesmas pessoas. E comportamentos que você tem hoje não terão mais quando você talvez não tenha quando você está aqui, tá? Porque muitos comportamentos não estão alinhados com quem verdadeiramente você é. Foi condicionado. Então o despertar da consciência é isso, é você trazer consciência de quem você verdadeiramente é, de o que você está fazendo aqui, propósito, missão. E muitas vezes a pessoa aqui, ó, está tendo comportamentos, muitas vezes para preencher isso aqui, ó. Como assim, Fabiano? Muitas vezes a pessoa está trabalhando, buscando um trabalho, e muitas vezes é um trabalho que não lhe preenche, e sim um trabalho que ela escolheu estar trabalhando ali porque financeiramente, porque ela precisa dessa remuneração financeira para preencher necessidades aqui, ó. Tranquilo? E tá tudo certo, é o processo de cada um, tá? Mas muitas vezes ela não se sente realizada naquilo que ela está fazendo e fez uma escolha e tomou uma decisão por necessidades aqui, ó. Cada vez aumentando necessidade aqui, e cada vez não tão realizada aqui, agindo com algo que não preenche o seu ser, que não preenche a sua alma, tá? E cada pessoa no processo, e cada pessoa na evolução, mas tem pessoas que quando chegam nesse nível de evolução já percebem, opa, isso que eu trabalhei a vida toda não faz sentido para mim, é isso que faz sentido para mim, é isso que, entendeu? Tranquilo? Faz sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido até agora para você, tá? Depois a outra fala aqui, ó, capacidades, tá? Capacidades está alinhado com conhecimento, com habilidades. Então assim, ó, e muitas vezes a pessoa busca conhecimento, e conhecimento é diferente de autoconhecimento, busca conhecimento, e o objetivo da pessoa buscar conhecimento, tá? O comportamento aqui está no fazer, tá? Comportamento faz parte do fazer, tá? Ter, fazer, tá? E muitas vezes a pessoa busca conhecimentos, tá? Busca habilidades, capacidades, porque ela quer se colocar bem no mercado de trabalho, para ser bem remunerada e para ter coisas, ter casa, ter apartamento, suprir as suas necessidades. Então ela busca conhecimento para ela se colocar bem no mercado de trabalho, para ela ter uma profissão aqui, né? Para ter resultado no nível ambiente. E tá tudo certo. Você está falando que está errado, Fabiano? Não, tá? Mas é que a pessoa não busca o conhecimento pelo conhecimento. Não busca a habilidade por estar alinhado com aquela habilidade. Tranquilo? Não busca se capacitar porque aquilo preenche a sua alma, mas sim porque ela quer se capacitar para poder realizar algo, para ter algo. Então ela busca isso com o objetivo disso. Busca isso com esse objetivo e tá tudo certo, tá? Então, volto a falar isso. Então, esses são os 3 primeiros níveis, de capacidade, comportamentos e habilidades, tá? Então, a maioria das pessoas está aqui. Eu poderia dizer que 95% das pessoas estão aqui, presas nesses níveis, muitas vezes na roda dos ratos e não se dando conta, tá? Cada vez mais tendo mais necessidades para ter que trabalhar mais e para ter que buscar mais habilidades, conhecimentos para suprir isso, tá? Estão presos muitas vezes nisso e não se dando conta de outras coisas que às vezes assim, ó, aqui ela está muito focada ainda no ter. Tranquilo? Faz sentido para você? E aqui a gente começa a subir o nosso nível da pirâmide, tá? Aqui vem crenças e valores, tá? Quando a pessoa entra nesse nível de despertar da consciência, nesse nível de evolução, ela começa já a se perguntar o porquê. Aqui começa o caminhar, quando a pessoa começa a se perguntar o porquê de muitas coisas. Por que eu acredito nisso? Da onde veio isso? Por que esse meu comportamento? Começa a se questionar, começa a perceber os seus valores, o que é importante para mim, o que não é importante para mim, por que eu estou escolhendo isso em vez de escolher isso, tá? E muitas crenças, tá? Aliás, a maioria das nossas crenças, 95% das crenças, tá? É a nível inconsciente, não temos consciência
porque acreditamos naquilo, tá? Então começa já a vir da sombra para a luz o que a pessoa acredita. Ela começa a questionar o que ela acredita, não considerando 100% verdade naquilo que ela acredita e percebendo que ela vem trazendo padrões condicionados de lá da infância ou de gerações para gerações, tá? Que vem sendo trazendo, porque assim, ó, de onde vem as crenças, tá? As crenças ou você aprende por repetição ou por emoção, tá? Muitas vezes repetição você está copiando um pai ou a mãe ou modelando um pai ou a mãe. Que nem eu tenho 3 meninas, tá? E eu tenho a menina do meio, que é a Milena, que eu sou do sul, aqui do Rio Grande do Sul, tá? Aqui faz muito frio. E daí numa noite fria eu fui dar um banho nela e falei assim pra ela assim, ó, o pai vai te dar um banho bem rapidinho, tá? É Vapt e Vupt, tá? O que é o Vapt Vupt? O Vapt Vupt, pra mim eu sei de onde é que saiu. Eu escutei na escolinha do Chico Anísio, né? Do professor Raimundo. E daí esses dias eu falei pra ela, filha, vamos tomar um banho rapidinho? E ela assim, vamos pai, é Vapt Vupt? Então ela já estava copiando uma frase, uma expressão que era minha. Tranquilo? Imagina ela crescer e vai falar isso para as filhas delas, para as filhas ou para o filho dela, para os filhos que ela vai ter. Vão tomar banho, a mãe vai te dar um banho rapidinho, vapt-vupt. Isso vai sendo passado de geração e vou pensar, mãe, de onde vem esse vapt-vupt? Significa, não sei, eu falo isso porque meu pai falava. Lá a criança vai falar, eu falava porque minha mãe falava, e isso está vindo do vô, entende? Então a gente está sendo condicionado assim, ó. Então imagina, tudo que você acredita hoje, tá? Você aprendeu. Você quando nasceu era uma criança com HD virgem, foi aprendendo ali por pai, mãe, professores, mestres, televisão, tranquilo? E agora assim, ó, é uma coisa que eu falo assim, ó, nos treinamentos. Quem quer aprender? Quem gostaria de aprender? Lá nos treinamentos a maioria das pessoas fala, eu quero aprender, eu quero aprender. Num treinamento de reprogramação é muito mais de desaprender do que aprender. Porque se tudo que você aprendeu hoje estiver errado, e se tudo que você aprendeu hoje não está trazendo resultado satisfatório para você, imagina, você era uma criança, quando você nasceu, tá? A gente falou de dinheiro aqui, quando você nasceu você não sabia lidar com dinheiro. Então você aprendeu no seu ambiente a lidar com dinheiro e alguém te ensinou a lidar com dinheiro. O dinheiro funciona assim, o dinheiro é assim, o dinheiro é assado, o dinheiro tal, isso, tá? Agora a pergunta que eu te faço, tá? A pessoa que te ensinou a lidar com dinheiro tem os resultados que você gostaria de ter financeiramente? E aí você responde, entendeu? Porque o que você acredita hoje está trazendo os teus resultados. E principalmente o que você acredita inconsciente. Então eu te pergunto, e os seus resultados hoje que você tem financeiramente, eu estou falando só da área familiar, não estou falando só da área financeira, não estou falando da área familiar, profissional, saúde, hobbies, lazeres, enfim, estou falando só, tem várias áreas da vida, estou falando só da prosperidade, só do dinheiro, tá? Os resultados que você tem hoje financeiramente são satisfatórios? Você está contente, está realizado com o que você tem hoje financeiramente? Se não tem, você tem que reprogramar as suas crenças. Porque tem alguma coisa a nível inconsciente te impedindo de ter prosperidade, ter abundância, tá? Porque quando você se conecta com o seu ser, quando o seu verdadeiramente quem você é felicidade, é prosperidade, é abundância. Quem falou para você que você tem que viver, se contentar com pouco, se contentar com a falta, se contentar com a escassez, se contentar com tudo duro, sofrido, ardido, dolorido, chegar em casa morto, desmaiado numa cama e chegar na segunda-feira, que saco, eu tenho que trabalhar, não sei o quê. Quando você começa o caminho de despertar da evolução, você percebe que, isso já não faz mais sentido para mim, tá? E principalmente valores. Os treinamentos que eu faço também, a maioria das pessoas não tem uma escala de valores. Como é que vai tomar uma decisão se não sabe o que é importante para você? Entendeu? Aí você tem valores condicionados pela sociedade. Se você não condiciona seus valores, você não escolhe seus valores, tem uma televisão lá que fala assim para você, isso é importante, isso não é. Isso é importante, isso não é. Você deve seguir isso, você deve escolher isso, e isso não escolhe. Entendeu? Porque você não tem a sua escala de valores pré-definidas, tá? E nos treinamentos que eu faço isso fica muito claro, as pessoas não têm nem consciência que deveriam ter uma escala de valores. O que é uma escala de valores? O que é importante para você. Tranquilo? Porque como é que você vai tomar as suas decisões se você não sabe a sua escala de valores?
tá? Aí qualquer caminho serve, qualquer decisão serve, qualquer escolha serve. Está alinhado com o que eu acredito, com o que é importante para mim, sim ou não? Então esse é o processo de evolução. Você, começar a questionar suas crenças, questionar valores. Por que eu estou achando isso que é importante para mim e não isso? Porque isso deveria ser importante. Agora isso, por que eu acho, olha o exemplo de novo, por que eu acho o barzinho mais importante do que estar em casa com a minha família? Por que eu acho mais importante assistir uma novela, um Big Brother, do que buscar autoconhecimento e buscar desenvolvimento? E você começa já a se questionar. E tá tudo certo olhar Big Brother, novela e estar no barzinho, são só, metaforicamente falando. Tranquilo? Aí você começa a se perceber, tá? E aí começa o processo de autoconhecimento, porque você começa a buscar conhecimento não focado aqui, ó, na sua identidade. Você começa a se questionar de quem você é, quem verdadeiramente você é, tá? Será que eu estou sendo quem eu verdadeiramente nasci para ser? Será que eu estou alinhado com quem eu sou? Será que eu estou alinhado com a minha essência? Aí começam essas perguntas. Será que eu estou sendo quem eu quero ser? Ou estou sendo quem a sociedade decidiu que eu sou? Ou escolheu quem sou? Ou me condicionou a ser? Ou será que eu sou eu mesmo? Será que eu estou vivendo alinhado com o que eu quero? Muitas pessoas começam a botar a missão aqui já, tá? Mas a missão para mim está alinhado nesse outro nível que eu vou falar aqui e principalmente aqui. Mas aqui já começa a perceber para a missão. O que eu vim fazer aqui? O que eu vim fazer aqui? E começa a trazer clareza já de quem é, de quem verdadeiramente é e se alinhar com você. E aí começa o processo de evolução mesmo, o processo de evolução verdadeiro. Porque hoje se fala tanto de evolução e a Terra evoluiu tanto, mas que evolução é essa? Que as pessoas estão cada vez mais doentes, nunca se ouviu falar tanto de depressão como se fala antes, ansiedade, crise de pânico. Que evolução é essa? Que as pessoas estão cada vez mais doentes. Então muitas vezes estão evoluindo materialmente aqui, o foco é aqui, tecnologia, e esquece daqui. E aí estão evoluindo aqui e não estão evoluindo como ser humano, tá? E aqui começa a caminhada do ser. Tranquilo? Aqui você começa a trabalhar o ser, tá? E daí começa a inverter isso aqui, ó. A pessoa começa a botar o ser em primeiro lugar, fazer é consequência do ser, porque daí você vai fazer o que está alinhado com o seu ser, e começa a ter naturalmente. Isso começa a fluir na sua vida, o ter começa a fluir na sua vida. Não vai ser mais duro, pesado, ardido. Vai fluir, vai ressonar, você vai atrair, porque você vai aumentar aqui a sua, digamos assim, ó, a sua essência, o seu poder de magnetismo, o seu poder de atração vai estar numa outra vibração, vai estar numa outra sintonia, e aqui o ter naturalmente vai se conectar a você e você vai atrair tudo aquilo que verdadeiramente você nasceu para ser, fazer e ter. Tranquilo? Então tá tudo bem o ter, mas o ter tem que ser consequência daqui. Porque assim, ó, toda mudança é de dentro para fora. E muitas pessoas falam assim, um exemplo, já que a gente está falando de dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu faria o que pessoas ricas fazem e seria rico. Não. Primeiro você se torna rico, você vai fazer o que rico faz e vai ter o que os ricos têm. Tranquilo? Faz sentido para você? Tanto que a maioria das pessoas que ganhou na loteria acaba 5, 10 anos, e tem essa pesquisa na internet, ficando mais pobre ou perdendo tudo aquilo que ganharam. Por quê? Porque não estava alinhado com o que elas eram. E o que não é do dono, o que não se parece com o dono, parece ser roubado. E as pessoas se desfazem do dinheiro, se livram, somem e ficam pobres novamente. E tanto uma pessoa que ela é rica, mesmo que ela perca tudo, tá? O que ela conquistou ali, digamos, ela é rica, ela vai realizar tudo novamente, porque está alinhado com quem ela é. Tranquilo? Então esse é o nível de identidade, quem verdadeiramente você é. Depois tem um nível aqui que é pertencimento. Aqui, ó, pertencimento. Você, a quem eu pertenço? A quem mais? Eu me transformando, quem mais eu vou ajudar a me transformar? Eu vou contribuir na vida de quem? Aqui já começa podemos falar assim, ó,
você no seu processo de evoluir, está fazendo me fugiu a palavra aqui, tá? Mas o processo de evolução você começa já a ver o todo. Não é só mais você. É pertencimento, é outras pessoas. Você começa principalmente a honrar pai e mãe, tá? E agora começa o outro nível, tá? O último nível, digamos assim, que muitas vezes nos treinamentos eu tinha muito, digamos assim, eu tinha muito dedos para falar sobre isso. Porque o mundo espiritual, aquilo que você acredita, aquilo que você acredita, enfim. E muitas vezes ainda temos isso porque existem muitas crenças e resistência ao mundo espiritual. Então assim, existe um mundo espiritual, queira você acredite ou não. Tranquilo? Existe um mundo espiritual, um extrafísico, um extramaterial, um extrasensorial. Fabiano, mas isso é claro para mim. Mas assim, para muitas pessoas não é claro que existe o invisível, tá? E aqui no seu processo então de transcendência, que me fugiu a palavra aquela hora, você atinge esse nível que é o nível espiritual, tá? E assim, e quando fala assim, atinge esse nível, não é que você passa de um degrau para o outro e vai indo para esse, vai indo para esse, vai indo para esse, chegou nesse e acabou. Não, é tudo ao mesmo tempo. É uma coisa ligada com outra. Esse está ligado com esse, que está ligado com esse, que está ligado com esse, que está ligado com esse, tá? E assim, e quando você, digamos assim, percebe isso, ou cai a ficha nisso, ou você começa a dar importância e valor para aqui, para o mundo espiritual, é aí que começa o seu caminho. Na verdade, não é quando termina, começa. E aí você começa a perceber que tudo vem do mundo sutil para o mundo mais denso. Vem daqui para cá, e não é daqui para cá. E começa a perceber e começa a dar mais atenção ao extrafísico, ao sensorial, ao invisível. E sim, muitas pessoas hoje não acreditam no mundo espiritual, não acreditam no extrafísico, não acreditam no extrasensorial, não acreditam naquilo que elas não veem. É só o que ela vê, é só o que é denso, é só o que é matéria, e elas acreditam que isso aqui, que essa realidade aqui é a única realidade que existe, tá? Não é, pode ser a última realidade, mas não é a única. Daí não começa a percepção, enfim, de dimensões, enfim, do que é sutil e outras coisas, tá? E do mundo espiritual. Não tem essa percepção. Mas usam celular. Como diz o Hélio Couto, usam celular. E como a mensagem sai daqui, chega de maneira instantânea, lá nos Estados Unidos, lá na China, enfim, eu mando aqui, aperto um botão, para onde vai essa mensagem? É só você. Então, há o poder da conexão. Você se conecta com algo e daqui vai para lá e de lá vem para cá por uma conexão invisível. Então, existe um mundo invisível, tanto que as pessoas usam celular. Se não acreditasse no mundo invisível, não deveria nem usar celular, tá? Então, quando começa a cair essa percepção e você começa a perceber que vem daqui para lá, você começa a ter uma outra percepção aqui já, que você sim está ligado ao todo. Estão todos conectados. Tá? Então, o que você começa a fazer para você na verdade está fazendo para você mesmo. Aí você começa a ter uma visão, sai do micro, que aqui você olhava antes só para o seu umbigo ou só para os seus, tá? E tá tudo certo, e você começa a olhar, além de olhar para você, além de olhar para os seus, você começa a olhar para o todo também, para quem você pertence e para todo o pertencimento, porque também é desequilíbrio. Há um desequilíbrio que às vezes muitas pessoas focam só no outro e acabam esquecendo de si. Então você tem que também ter um equilíbrio em relação a isso, tá? E quando você começa a ter uma percepção aqui, uma conexão com algo superior, com algo maior, com Deus, com Jesus, com mestres, enfim, tá? E assim, e o invisível, o mundo espiritual sempre teve aí. Tanto que a Bíblia, que é um dos livros mais vendidos até hoje, tá? É um livro que fala muito do mundo extrafísico, do mundo espiritual, do mundo extrasensorial, tá? E assim, a Bíblia é um livro de conhecimento, é um livro de sabedoria, tá? É usado de maneira religiosa? Sim, é um livro usado de maneira religiosa, mas não é um livro religioso, é um livro que foi usado pelas religiões. E muitas pessoas às vezes não têm esse entendimento, como eu não tinha. Eu tinha muito como a Bíblia é um livro religioso, de condicionamento, de dogmas, de paradigmas. Não, a Bíblia é um livro profundo de sabedoria e conhecimento, tá? Como existe vários outros, tá? Não é comparação, não quero comparar, ninguém sinta como uma comparação, mas existe outros também. Existe o Kybalion, que é um livro assim de Hermes Trismegisto também, que para mim teve muito conhecimento, que ele começa a explicar as leis herméticas, tá?
Então é uma dica também, Leis Herméticas, que a proposta daquele livro é explicar como as coisas funcionam desde o mundo mais sutil ao mundo mais denso. Então é um livro riquíssimo também para quem quiser estudar. É um livro dessa finurinha que quando falaram em estudar o livro, eu falo, mas esse livro eu leio numa semana, como que eu vou estudar? Sim. Então, exemplo assim, a Bíblia, tá? A Bíblia tem vários níveis de entendimento. Conforme a pessoa está no seu grau de evolução, ela vai ter um entendimento da mensagem. E depois um outro entendimento. E um livro também, mesmo um livro que você leu hoje, se daqui a 3, 4 anos, ou 1 ano, às vezes 6 meses, você lê o livro, parece que tem muitas coisas ali que você não tinha lido, não tinha entendido. Então, esse é o caminho de evolução, de despertar, tá? Então você começa a perceber que é daqui para cá, e daí muda, começa a perceber já as pessoas em nível de missão mesmo, de contribuição, começa a perceber verdadeiramente quem você é, a luz que existe dentro de você, tudo que é maravilhoso, de amor, de glória, de felicidade dentro de você, transbordando na vida de pessoas, automaticamente começa a ressignificar crenças, valores, o que você acredita, isso é um caminho passo a passo, começa a buscar conhecimento, muitas vezes capacidades e habilidades alinhadas com o seu ser, alinhadas com a sua alma e alinhado com aquilo que te preenche verdadeiramente, tá? E começa a ter mais comportamentos alinhados com quem você é, tá? E você vai perceber que comportamentos que antes para você era um sofrimento, você abandonar, deixar de lado, tá? Você começa a deixar, isso influencia no ambiente também, influencia em toda a sua vida, influencia no seu ter, só que você faz um outro caminho, ser, fazer e ter. É uma outra percepção, é uma outra entendimento, e aí você começa a viver, eu diria assim já, numa outra vibração, num outro patamar. Aí você já começa a perceber flores no seu caminho, onde antes só tinha pedra, onde só tinha dor, sofrimento. Aos poucos você vai vendo que aquele chão duro, que aquele chão ali batido, que aqueles pedregulhos ali já começa a ser uma graminha macia, ou uma estrada mais asfaltada, uma estrada que era escura antes começa a ficar mais clara, você começa a perceber perfume, flores, e já começa a trazer essa felicidade, essa alegria, coisas que te abalavam antes já não te abalam mais, reações que você tinha no determinado, reagia numa determinada emoção, um determinado reflexo de situações, você já não age daquela maneira. Então assim, é um processo de evolução que é um passinho depois do outro, com muita calma, com muita paciência, com entendimentos. Você tem que ter entendimentos que tem dias que você vai estar aqui e tem dias que você vai estar aqui. Porque assim, a nossa vida não é linear, não é uma vida reta, tá? É assim, tem altos e baixos, você tem que aprender a surfar, a navegar pelos altos e baixos, entender quando você tem alto, aproveitar mais aquela energia alta, e quando você está baixo aqui, e esses baixos cada vez não vai ser tão baixo, tá? A tendência é ser mais alto, e cada vez você vai ter recursos e ferramentas para sair mais rápido daqui, tá? Mas colher um aprendizado que tem ali, porque sempre quando você está aqui embaixo tem um aprendizado, tem alguma coisa que quer te dizer. Independente da situação que aconteceu na sua vida, independente de quanto for sofrido, for doloroso, e você perguntar assim, isso é uma grande oportunidade de eu aprender o quê? E quem convive comigo sabe que eu uso muito isso e faço isso muito, principalmente comigo, e compartilho esse conhecimento, tá? Porque tem um aprendizado, que nem esses dias, há pouco tempo agora, há umas 2 semanas atrás, eu acordei numa manhã assim que eu estava assim, perdido. E estava irritado, muito irritado, e eu não me organizava, não me achava, e parece que eu, enfim, estava perdido. E aí eu comecei a me questionar, e veio 2 crenças para mim que eu escutei muito na infância. A primeira assim, imprestável. Eu comecei a dizer para mim mesmo que eu era imprestável. E eu, identifiquei de onde que vem essa crença, de onde é que era, do que surgiu, ressignifiquei e estou ressignificando ainda, tá? Porque é um processo, uma ressignificação também. Você traz para a consciência, identifica, traz para a luz e ressignifica. Algumas vezes de maneira automática e outras com outras técnicas, tranquilo? E ressignifiquei, tá? E outra é assim, puxa, eu pareço uma barata tonta. Então venho para a luz, tá? E eu percebi, momentos na infância, e meu pai usava muito isso, imprestável, barata tonta. E assim, e não estou falando do meu pai, porque meu pai, tudo que eu sou hoje eu devo ao meu pai e devo à minha mãe, tá? Então meu pai passou exemplos para mim de confiança, de segurança, de honestidade, de disciplina, e ele fez o melhor que ele pôde com os recursos
que ele tinha naquele momento. E muitas vezes pode ser, ou não recebia amor e carinho do meu pai, mas exemplo assim, ó, como eu posso cobrar algo de alguém que nunca teve, entendeu? Então ele teve também uma criação rígida, sisuda, não teve pai, foi cobrado, morou com os tios, entendeu? Então quantas vezes talvez ele tenha escutado isso imprestável, enfim, e ele trouxe um comportamento condicionado, muitas vezes sem ter consciência. Então nesse processo, aquele dia que eu estava muito irritado, estava assim, ó, nem eu me aguentava, veio para mim duas crenças muito fortes que eu ressignifiquei, tá? Que era imprestável e barata tonta. Então assim, por que eu uso o meu exemplo? Porque eu, assim como você, também estou no meu caminho de evolução, desenvolvimento. Eu não estou aqui num patamar de quem evoluiu, assim, foi iluminado, não. Tem meus dias altos, tem meus dias baixos, tá? Mas é o seguinte, se eu olhar para o Fabiano de 3, 4, 5 anos atrás, do mês passado, eu sei que eu evolui muito comparado a esse Fabiano. E se eu comparar o Fabiano que eu quero ser daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, eu sei que eu estou no caminho, tá? Estou nesse caminho de evolução e com o meu caminhar, essa é a minha missão também, me desenvolver, evoluir como pessoa e ajudar as pessoas a evoluir também. Então esse foi o meu objetivo de trazer também essa estrutura. Espero que eu tenha passado aqui, possa do fundo do meu coração te contribuir no seu caminhar, no seu caminho, no seu trilhar aí, possa ter te ajudado e trazer um pouco mais de clareza, principalmente para quem você é, de como você se comporta, de como você age, enfim, possa trazer um pouco de clareza, um pouco de entendimento, tá? Então, se fez sentido esse vídeo aqui para você, curte aí se não é inscrito no meu canal, não sei se você está vendo pelo YouTube ou não, que a minha ideia é colocar no YouTube, tá? Compartilha esse vídeo, tá?